Se você é contra matar a galinha e esses bichos e você tá numa casa que quer te obrigar, eu posso ter a solução para você nesse vídeo, mas você precisa assistir o vídeo até o final, que eu vou desdobrar a respeito desse tema, explicar os porquês. Às vezes a gente pode não ter o sacrifício animal. Uma pergunta que me fizeram, ó, chegar em casa após giro e não conseguir dormir, ficar sem ânimo no dia seguinte, qual a orientação? Umbanda é religião? Por que quem não é médium não tem uma participação ativa? Vamos falar um pouquinho a respeito desses temas que eu selecionei lá pelo meu Instagram, pelo meu Gram. Me segue lá, o meu arroba é Pérola Iemanjá. E falando um pouquinho a respeito do fechamento do nosso terreiro, eu quero agradecer muito as pessoas que estão ajudando a gente. Se você puder ajudar a gente, o nosso Pix é esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Tô tentando abrir uma vaquinha também, tá? O valor que tá disponível pra gente a partir do dia que eu tô gravando esse vídeo hoje, né? Hoje, terça-feira, dia 26. É esse valor aqui que a gente arrecadou. Eu não sei quanto que a gente precisa. Eu não sei nem como calcular. Eu tentei calcular esses dias, assim, quanto custa para levantar uma parede. Eu vi que se você tenta comprar o bloco mais barato, acaba saindo mais caro, porque tem todo o acabamento que precisa dar nele para que ele consiga ficar bonito. E a gente não quer deixar algo assim também desleixado. Então eu vi que fica mais caro. Fica tipo R$ 200 o metro quadrado para o bloco mais barato, com o acabamento. Se você quiser ajudar a gente, esse é o nosso Pix, que eu tô deixando lá tudo reservado, tudo guardado, para de fato a gente realmente só vai pegar esse dinheiro quando a gente tiver uma quantia suficiente para conseguir concluir algo, né? Então a gente não sabe, eu acho que eu tô pensando muito nos blocos ecológicos, porque vai dar pra gente ir lá e colocar, nós mesmos colocar os blocos. Tenho tempo para isso? Não tenho, mas enfim. E algumas pessoas falaram assim, ai, Pérola, tenta ver advogado, tal, para ver e não sei o quê, porque vocês têm esse valor a reaver, né, das melhorias que fizeram e tal, e tudo mais. E teve gente falando que era mentira, que isso tudo que era muito fácil de chorar e tal, que não sei o quê, papapá. Coisas, né? Pessoas que não sabem o que estão falando. Eu, de fato, consigo falar tranquilamente a respeito disso, do fato do terreiro estar fechado. E na hora que eu fui gravar o vídeo, eu me recordei muito de todo o cansaço, gente. Assim, o que mais me pegou, acredito eu, que não foi o fato do terreiro fechar. Mas, sabe, foi todo o esforço, foi toda a dedicação, todo o sangue derramado que a gente teve. E, assim, foi literalmente na noite anterior da inauguração. Isso porque a gente tinha passado a semana inteira lá pintando e arrumando e decorando e arrumando tudo. E aí, pra mim, era emocionante ali naquele momento eu tá vendo tudo aquilo desfeito, sabe? Então, aqui na minha cabeça, até me emociono de novo. Mas, na minha cabeça, lembrar e ver tudo aquilo desfeito, eu tirei algumas fotos de quando a gente desmanchou o congá e olhar aquela parede que eu coloquei com a minha mão ali. Pra mim, isso que é mais, assim, sabe? Não é o fato de estamos sem terreiros. Terreiro a gente levanta outro, entendeu? A gente levanta outro terreiro, a gente já vai levantar outro lugar. Eu tenho certeza absoluta disso. O que realmente pesa é o tempo que você dedicou e que você, entre aspas, perdeu nisso, e pensar que você vai ter que fazer tudo novamente. Eu acho que essa é a parte que mais me pesa aqui dentro de mim. Então, assim, enfim, aquilo era genuíno, eu realmente me emociono, eu realmente choro, tá? Eu sou uma pessoa chorona, sou uma pessoa dura, mas sou chorona também. E algumas pessoas falaram, por que vocês não falam com a nova proprietária para que vocês fiquem no local? Bom, é o seguinte, sabe quando a gente fala que Exu erra acertando? Eu acredito que é isso que tem acontecido. O que a gente acredita é que, assim, o Exu, ele quer que a gente tenha um local nosso, não um local que a gente esteja pagando para outras pessoas, sabe? E a gente tava ali insistindo nisso por enquanto, porque era a nossa condição, mas querendo ou não, a gente tá queimando dinheiro, né? A gente tá dando dinheiro para alguém para algo que nunca é nosso. E teve uma outra questão, né? O imóvel, ele é como se fosse um sobrado, um mini prédio assim, e do lado tem um outro salão igual ao nosso, só que é um lugar de mecânico, e o nosso do lado que era o terreiro e a loja. Aí, assim, a loja era do nosso sócio, tá? E a loja não era nossa. E quando a gente foi ver esse negócio aí de que tava tudo errado, que aquele cara não era o proprietário e tal, que tinha uma proprietária, que inclusive é enfermeira, gente, sabe? Não é justo a gente ficar ali empatando e não deixando, não saindo de lá por algo de alguém que é trabalhador também. E aí a gente foi no do lado, que era do mecânico, sabe? O mesmo prédio.
Gente, ela deu uma rachadura desse tamanho na parede. E é o que a gente imagina do porquê que a gente pintou tudo de branco ali, o teto na frente do banheiro e tal, num corredor que tem lá, e já ficou tudo preto, e a gente não tava lá nem há 6 meses. E aí, assim, falou, né, eu tenho uma infiltração grave aqui. Às vezes a gente tava tendo que colocar um balde ali, não interferia tanto nos trabalhos, porque era mais ali na parte do banheiro, mas tinha alguma coisa de errado. E quando a gente viu aquela rachadura gigantesca, a gente também ficou com medo. Ficamos com medo, porque a gente pensou, poxa, o que é isso? Vai ter que chamar um engenheiro aqui para ver. Mas, como já desenrolou todo esse negócio a respeito da proprietária, a gente percebeu que não é para ficar lá, né? Então a gente falou assim, a proprietária viu que a gente estava pagando tudo até, ela falou assim, olha, ela viu que a gente estava pagando tudo direitinho, e ela até falou que ela alugaria pra gente, permaneceria o aluguel pra gente. Mas essa rachadura que tá lá, aquilo ali pode cair também a qualquer momento, pode ser que demore 10 anos para cair, pode ser que demore 10 anos, vai ter uma rachadura desse tamanho, gente, eu fico com medo também, né? A gente não quer colocar a vida de ninguém em risco. E é por isso, por essas questões, que a gente acaba prevendo que quando um erro tá virando acerto. Sair dali é um passo atrás, mas se você olhar por outra ótica, é um passo gigantesco à frente. E eu achei um comentário incrível, que eu nem sei se eu vou conseguir achar esse comentário para colocar aqui. Gente, a moça falou assim, Pérola, você viu? A proprietária do local, ela estava querendo o local dela de novo e ela não conseguia reaver o local dela, e vocês começaram a fazer o trabalho de vocês lá, e Xangô veio e fez justiça e devolveu o lugar dela, aquilo que é dela, que entregue a João o que é de João. E aí então ela conseguiu de volta por conta da justiça de Xangô, que estava ali ativa e fazendo com que acontecesse essa diferença. Enfim, essas são as autorizações a respeito do terreiro. Eu conto muito com a sua ajuda, se você puder compartilhar com alguém. Vou tentar abrir a vaquinha também nesse mesmo sistema do Live Pix, que por lá tem. Eu quero deixar tudo centralizado para que a gente não se confunda nessas questões das movimentações dos valores. Deixar tudo separado, porque é dinheiro de vocês. Então, a gente vai destinar tudo isso realmente para a gente poder levantar o nosso terreiro. Recebi uns comentários, fiquei um pouquinho preocupada. Não sei se vocês sabem, mas tem vários perfis falsos meus nas redes sociais. A gente está tentando fazer movimentação de todas as maneiras para tentar inibir. Eu tô chegando ao ponto de que eu acho que eu vou ter que processar as plataformas. Porque são tantas pessoas fazendo perfis fakes meus, e eu vi que uma pessoa até comentou assim, eu fiquei chateada que você respondeu a minha mensagem falando assim, então vai procurar a Anitta. Então, gente, eu nunca falei isso pra ninguém. Então, se você vê um tipo de alguém fazendo isso, não sou eu, pelo amor de Deus, dá uma olhada no perfil. O meu perfil no Insta tá verificado, eu tô buscando a verificação nas outras plataformas também. Aqui no YouTube eu também sou verificada nas minhas 2 contas, então é somente perfis verificados que são os meus. E os únicos locais que eu ainda não estou verificada é no Facebook, mas a verificação do Facebook já está em andamento, que existe lá uma burocracia um pouquinho maior. E a minha verificação no TikTok, que eles ainda não me qualificam, infelizmente não me qualificam, já tentei conversar com eles, conversei, enfim, e ainda não me qualificou. Mas, gente, não sou eu que mando essas mensagens, tá? Eu jamais seria desrespeitosa com alguém, assim, por nada, principalmente, assim, isso não é meu feitio. Eu sou uma pessoa tão inocente, mas tão inocente, que muitas vezes as pessoas me enganam pelo tanto de inocência que eu tenho, para que vocês tenham uma noção. Eu preciso de outras pessoas falando, olha, fica com os olhos abertos, essa pessoa tá tentando te enganar e tal, porque senão, gente, de verdade, eu levo tudo pro lado bom, tudo pro lado positivo, e aí eu acabo muitas vezes me dando mal por conta desse tipo de comportamento. Essa pergunta me chamou bastante a atenção, né? Que a pessoa falou assim, se Umbanda é religião, por que quem não é médium não tem uma participação ativa? Meu amor, assim, muito pelo contrário. Eu venho de uma tradição umbandista onde aquelas pessoas que não têm a incorporação ativa são as que mais se desenvolvem e são as que alcançam um cargo hierárquico maior muito mais rápido. Porque aí não é pelo critério de incorporação que essa pessoa vai adquirir os degraus que a gente precisa adquirir para estar alcançando um patamar mais elevado. Todas as pessoas que não têm essa questão da incorporação, eu vejo algumas vantagens. Existem sim as desvantagens, mas existem vantagens também. E eu quero enfatizar essas questões das vantagens, porque as pessoas elas acabam achando que só tem o lado ruim, né? Não incorporo, né, mano? Então já que eu incorporo, todas as coisas tá ruim, não sei o que lá.
E não é bem assim. Uma das coisas, gente, quem não incorpora tem um aprendizado muito grande. Por quê? Porque essa pessoa, ela fica consciente durante o trabalho. E a gente que está incorporando, a gente perde muita coisa. A gente acha que pegou tudo, a gente acha que percebeu tudo, mas realmente a gente só acha. Porque quando a gente vai lá ver de fato o que aconteceu, não foi nada daquilo que a gente tinha percebido enquanto a gente estava incorporado. A gente perde, sim, literalmente a noção de tudo, a noção do tempo, a noção das coisas que estão acontecendo em volta. E isso não é uma coisa que só aconteceu comigo, isso já aconteceu com várias pessoas. Então não estou utilizando a mim de exemplo, estou utilizando, assim, o fenômeno incorporação em comparativo com várias pessoas que não incorporam. Teve vezes que algumas coisas aconteceram, por exemplo, no terreiro, e aí aquele médium incorporado tinha tido uma determinada percepção e isso traria uma problemática pra gente. Mas quando a gente reuniu os médiums e colocou todos eles juntos ali, a gente percebeu que aquele médium incorporado, ele não tinha tido a percepção correta. E porque várias pessoas, mesmo vistas separadamente, tipo investigação, várias pessoas vistas separadamente, todas elas tinham visto algo contrário ao que aquele médium incorporado viu. E elas estavam presentes, tinham acesso visual, tinham aquela informação propriamente dita. E a gente percebeu essa constante acontecendo várias vezes. E aí a gente, né, começou a falar, poxa, quem não incorpora, quem não está incorporado, está privilegiado nesse aspecto. E quando vem as entidades em terra, elas trazem um conhecimento absurdo. E esse conhecimento, ele é muito mais bem aproveitado quando você está ali consciente. Então, se você não é a pessoa incorporada, se você não incorpora, em todas as giras você vai estar consciente. Então, em todas as giras você vai ter muito mais tempo de aprendizado. E o que mais impacta na nossa evolução é o aprendizado. E quando você está incorporando, essa capacidade de aprender diminui. Você aumenta a sua potencialidade de sentir, né? De sentir a entidade, de sentir a empatia, de sentir o axé, de sentir todas essas coisas. Mas a capacidade do aprendizado, que no meu ponto de vista é o mais importante de tudo dentro do terreiro, é só para quem não está incorporado. E as pessoas, para participarem de fato, sem serem médiums de incorporação, elas têm que ter iniciativa. Elas têm que querer, elas têm que ter boa vontade, porque nem sempre o sacerdote vai ter tempo para pegar e fazer assim, você venha cá e faça tal coisa, por favor, e ficar pedindo toda hora. As pessoas que vão ter participação ativa são aquelas que vão ter iniciativa, porque a gente que está aqui do outro lado, a gente está tendo que coordenar 30, 40 pessoas. É muita coisa, gente. As pessoas não têm noção, mas é muita coisa. A gente acaba realmente perdendo um pouco esse controle porque justamente é uma sobrecarga de trabalho muito grande. Precisa que a pessoa seja proativa, se ela não incorpora, para que ela possa começar a executar essas funções, sem falar na questão de cambonar aqueles médiums que estão incorporando, que é, assim, fundamental. E não diminui. As pessoas dizem, mas o Cambone é o faxineiro, o Cambone é o que limpa, o Cambone é o que serve, o Cambone é o que escuta, o Cambone é o que aprende com o ensinamento que a entidade estava lá falando. O Cambone, ele não é só a parte ruim, tem a parte boa. Assim como para quem é médium tem a parte ruim, tem a parte de que a gente às vezes não apaga, e aí você não apaga, você fica com aquela insegurança. Você fica com medo daquilo que você está falando. Você fica completamente receoso. Também tem as partes onde você acaba absorvendo demais algumas energias e passando mal depois dos trabalhos. Não é só 1000 maravilhas você incorporar. É isso que eu quero dizer nesse vídeo a respeito disso. Então, médiums que não incorporam podem trabalhar assim ostensivamente e são as pessoas, no meu ponto de vista, mais privilegiadas. E eu, falando um pouquinho da minha trajetória, eu trabalhei muito mais sem a incorporação do que com a incorporação. Eu sim incorporo e tudo mais, só que eu fui para a responsabilidade do canto e dos atabaques. E nesse ponto a gente não chegava a incorporar, a gente chegava só a... Sabe aquela irradiação energética onde você sente que o guia está ali com você, mas você não está incorporado. É isso que eu sentia durante todo o processo e por conta disso eu acabava vendo mais as coisas que estavam acontecendo.
mas ainda não via com tanta clareza quanto quem não estava ali nos instrumentos da casa, porque tive fenômenos que as entidades fizeram literalmente minha mão parar de mexer para eu não conseguir tocar atabaque, para que eu saísse do atabaque e pudesse ver o que estava acontecendo. Então, vai diminuindo esse aspecto de clareza, mas você consegue ter mais clareza, tá? Então, nesse aspecto, você acaba adquirindo um maior aprendizado. Para mim, gente, não é verdade. Chegar em casa após gira e não conseguir dormir, ficar sem ânimo no dia seguinte, qual a orientação? Caraca, meu, tem uma problemática que a gente percebe que alguns terreiros estão omitindo, né? Omitem, ou sei lá, às vezes não sabem também, não sei, enfim, eu não sei mais o que pensar. Mas o que acontece? Depois de um trabalho espiritual, dentro do próprio terreiro, a gente orienta a ser feito descarrego, tá? Então a pessoa tem que fazer descarrego. Ah, Pérola, descarrego com banho de ervas? Não. Na própria incorporação, a gente tem uma incorporação no final da gira, onde a gente orienta os médiuns a fazerem o descarrego. Depois de algum tempo, com mais maturidade, com mais desenvolvimento, aquele médium consegue aprender a fazer aquilo sozinho, sem precisar da incorporação, tá? Então, o médium que incorpora no terreiro, que está no processo de desenvolvimento no terreiro, ele precisa fazer esse descarrego depois da gira. Então, assim, a orientação se você fale com o sacerdote da sua casa, para que você possa ter aí uma orientação mais direcionada para a casa que você faz parte. E se você não tiver, né, como fazer essa orientação, a gente recomenda um banho de descarrego que seja assim, o aceito pela casa que você participa, tá? Então, um descarrego com um equilíbrio que eu recomendaria ali é um pedacinho de espada de São Jorge, anis estrelada e camomila para dar uma acalmada. O banho ele vai cortar o fluxo energético e vai ajudar a dar uma equilibrada, uma harmonizada para que você fique mais tranquila. Mas essa sensação que você tá é principalmente assim um pouco mais de carrego que acontece depois do nosso trabalho espiritual. Agora, gente, por favor, já se inscreve nesse canal, não esquece de deixar o like, que isso me ajuda bastante. E também não esquece de compartilhar esse vídeo, de ajudar a gente lá nas nossas arrecadações para que a gente possa abrir novamente o nosso terreiro. Aqui, olha, uma pessoa colocou: sou contra matar galinha. Me explica com mais clareza o porquê não há necessidade. Tem, né, essa questão de que o Exu tem que você todo ano fazer lá. Tem lugares que falam que é a cada 6 meses que você tem que oferecer ali, né, um sacrifício para que você possa alimentar essa entidade. E tem algo que as pessoas acabam não falando, assim, nas redes sociais, pelo menos eu nunca vi. Se você já viu, deixa aqui nos comentários, que aí eu vou lá também procurar de novo. Vai que eu procurei com os termos errados. Quando a gente tem trabalhos aqui, onde aquela entidade pede um sacrifício, tá? O que acontece? Todos os médiuns da nossa casa não fazem sacrifício e o sacrifício não vai ser feito na nossa casa. Por quê? Porque na nossa doutrina não existe essa necessidade até então. Mas se eventualmente alguma entidade em particular falar, olha, eu preciso que seja feito um sacrifício, a gente recomenda que ele vá fazer esse trabalho na quimbanda, tá? Porque assim, na quimbanda lá tem maior conhecimento para estar podendo fazer esses trabalhos, enfim. Há um ano atrás, mais ou menos, um ano e pouquinho atrás, 1 ano e 3 meses, se eu não me engano, o meu Exu pediu o sacrifício. E eu fiquei apavorada, gente. Eu fiquei apavorada, mas foi tudo feito ali com muito respeito para ele e tal. Não fiz sozinha, sabe? Estava ali sob a conduta de um sacerdote quimbanda, uma sacerdotisa de quimbanda. E não foi algo que eu fiz assim da minha cabeça, nem algo que eu inventei, nem nada do tipo. Foi tudo assim, muito bem estruturado, sabe? Tudo muito bem assim, um passo dado bem firme, estruturado em algo que já existe, tá? Sou a favor do sacrifício? Não. Sou contra? Também não. Eu não tenho nada contra. Eu fico pensando, gente, se a gente come a galinha que vem do açougue, a galinha que é sacrificada no terreiro, não tem diferença na minha cabeça, gente. Não tem diferença. A única coisa é que ali ela foi rezada, foi feito lá um ritual, né? Antes da morte dela, mas, sabe? Não existe diferença, cara. No meu ponto de vista, não existe diferença. Então, assim, eu iria lá e faria? Não sei se eu conseguiria. Nesse dia que foi pro meu Exu, pra minha pombagira, eu participei. Mas eu não consegui fazer. Não consegui, e fiquei nervosa, assim, fiquei muito nervosa. Não fico confortável
com esse ato, mas eu também não condeno, tá? Eu prefiro não condenar, porque tem muita coisa a mais, muita coisa muito maior que pode ser atrapalhar a gente, né? Se a gente se opõe e tal. Então, gente, quando a entidade, a gente fala assim, olha, não precisa do sacrifício, eu vou trazer um ponto de vista de um Exu, que é o seu meia-noite, onde ele disse com todas as letras, eu não preciso do sacrifício aqui, porque eu tenho outros locais meus e nesses outros locais já tem pessoas que fazem o sacrifício. Nós não somos o único médium daquela entidade. Nós não somos o alecrim dourado que eles dependem e necessitam da gente. Não. Muito pelo contrário, é a gente que precisa deles. A gente que necessita deles. E ele, com a sua sabedoria, ele poderia ter alimento de todos os lados a todo momento, o tempo inteiro, mas ele deixou bem claro de que ele não precisa, porque ele já tem essa energia estabelecida em outros locais. Tanto que a gente mudou já o terreiro lá de São Paulo continua aberto, com filhos de santo nosso, que na verdade agora já são sacerdotes. Lá tem uma firmeza do Exu Meia-Noite, que ele destacou e fez uma ramificação lá. Agora vai ter uma firmeza dele ali numa casa de quimbanda, porque ele fez amizade, ele fez os vínculos dele e vai estar essa ramificação lá. E nessa casa de quimbanda eu tenho certeza que eles vão fazer o sacrifício para ele. Mas ele disse que não precisa para ele, no ponto de vista dele não precisa, mas por quê? Porque ele tem médiums em outros locais da Terra que já fazem isso por ele. E aí que a gente vê essa questão da necessidade. Se você for servido de uma fartura, muitas vezes você vai ter um desperdício ali de energias. Nesse aspecto a gente pode observar de que não é única a nossa fonte para aquela entidade. A entidade não tem uma única fonte. Ela tem várias fontes que ela já estruturou para ela poder se sustentar. E se a gente analisar ainda um pouquinho mais profundamente, existem também as egrégoras, né? As falanges inteiras, que podem ser alimentos, um alimento que vai ser compartilhado e vai ser usufruído por vários, por todos, numa comunhão gigantesca de energia. Nesse aspecto é que a gente tem esse ponto de vista que somente se aquela entidade vir e falar assim, olha, eu quero fazer, eu quero que seja feito, aí que a gente, né, muda esse olhar. Mas até então, se não existe essa necessidade, a gente continua conduzindo o trabalho da maneira que a gente conduz. Enfim, espero ter te ajudado no vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever nesse canal, de compartilhar os nossos conteúdos, que isso ajuda a gente bastante. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, não esquece de me seguir lá no Gran, viu? É Pérola Iemanjá verificada. Tudo bom? Axé.